A doença de Meniere é uma doença que pode acontecer no labirinto e que tem uma característica específica que diferencia das outras crises de tontura, que é a alteração auditiva acompanhando a crise. Então, primeiro, vamos explicar o que é essa doença de Meniere. Ela acontece por um aumento da pressão do líquido dentro do labirinto. Isso a gente sabe muito bem. O que a gente não sabe ainda é por que essa pressão aumenta, Mas o fato é, quando essa pressão atinge um certo nível, é desencadeada uma crise, que em geral começa com um sintoma auditivo, então um ouvido que tampa, uma sensação de pressão, às vezes um zumbido no ouvido, às vezes no mesmo dia, às vezes horas depois, se inicia uma crise de vertigem. E essa crise de vertigem também tem algumas características específicas, que em geral ela dura ali de minutos a horas. Então não é uma crise tão curtinha quanto as que acontecem, por exemplo, com deslocamento de cristal dentro do labirinto, mas também não é uma crise tão prolongada quanto aconteceria, por exemplo, numa neurite vestibular. Então como que a gente faz o diagnóstico dessa doença de Meniere? Existem critérios, que é como se fosse um checklist mesmo, em que a gente tem que fechar esses critérios, que envolvem a característica da crise, o tempo, a duração, a presença ou não dos sintomas auditivos, e existe um exame que entra dentro desses critérios diagnósticos, que é a audiometria. Porque muitas vezes a gente consegue fazer o exame durante a crise e fazer um exame depois da crise e documentar ali que houve uma flutuação da audição. Então, que realmente durante a crise a audição abaixou, fora da crise a audição volta ao normal. Claro que sim, ao longo de anos de crises somadas, pode acontecer da audição abaixar e não voltar mais. Em geral, a doença começa por um ouvido específico, menos frequente ela começar nos 2 ouvidos ao mesmo tempo, é mais comum começar em um ouvido só de cada vez, mas pode acontecer de algum tempo depois acometer o outro ouvido também. Como que é feito o tratamento então da doença de Meniere? Primeiro a gente tenta definir se isso é realmente uma doença de Meniere ou se é uma síndrome clínica muito parecida, mas que é secundária a algum outro problema. Um exemplo bem clássico é o diabetes. Então o paciente que tem um diabetes descontrolado, ele pode fazer um quadro de crise de tontura, com zumbido, com o ouvido tampado, bem semelhante ao do Meniere, mas aí o foco é o controle da glicemia. No caso da doença de Meniere, a típica doença de Meniere, a gente não acha uma causa base. Então, como é feito o tratamento do Meniere? Primeiro, a gente tem que investigar se esse Meniere, ele é mesmo a doença de Meniere ou se ele é secundário a algum outro problema. Por exemplo, um diabetes. Se for um caso de diabetes que não está controlado, aí a gente vai tratar o diabetes e com isso a gente consegue fazer um bom controle das crises de tontura. Agora, naqueles casos em que a pessoa não tem nenhuma outra doença e tem as crises, a gente tem as opções de tratamento medicamentoso, tem opção até de alguns tratamentos com injeções dentro do ouvido, injeção intratimpânica, e em casos muito extremos e raríssimos, isso é exceção da exceção, existe também tratamento cirúrgico, mas é a minoria dos pacientes.